Aliás, o presidente dos Estados Unidos autorizou a Força Aérea Norte-Americana a derrubar caças venezuelanos caso representem uma ameaça aos Estados Unidos. Caças do modelo F-35 estão sendo enviados ao Caribe para o combate ao tráfico de drogas, segundo o Pentágono, Departamento de Defesa, que a partir desta sexta-feira passou a ser chamado de Departamento de Guerra pelo governo Trump. Na assinatura da ordem que mudou o nome, Trump se dirigiu ao general da Força Aérea, dizendo que os militares podem abater caças venezuelanos caso eles coloquem navios de guerra dos Estados Unidos em risco no Caribe. Um submarino e 7 navios de guerra norte-americanos já estão na região. O anúncio do envio dos caças foi feito um dia depois de jatos venezuelanos darem voos rasantes em embarcações militares dos Estados Unidos. O Pentágono acredita que o sobrevoo dessas aeronaves venezuelanas tenha sido uma resposta ao bombardeio que destruiu esta embarcação, matando 11 pessoas, segundo a Casa Branca. Tinha uma grande quantidade de drogas no barco. Temos imagens deles conversando e esses traficantes iriam entrar no nosso país e matar muita gente, disse Donald Trump. Enquanto isso, o ministro de Comunicações da Venezuela acusou os Estados Unidos de usarem inteligência artificial para criar o vídeo do ataque. Os 10 jatos de guerra enviados daqui dos Estados Unidos ao Caribe ficarão nas proximidades de Porto Rico. Além do combate ao tráfico, a administração Trump também mira a queda de Nicolás Maduro, acusado pelo governo norte-americano de liderar um cartel de drogas. A primeira operação foi nesta semana. Um ataque contra uma embarcação que, segundo o Pentágono, era usada por traficantes venezuelanos. 11 pessoas morreram. Em meio à tensão, mais uma medida polêmica. Trump assinou no fim da tarde o decreto que altera o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. O presidente justificou que a pasta tem que se preocupar não só com a defesa do país, mas também com ataques contra inimigos. Apesar da vontade de Trump, a troca da nomenclatura precisará do aval do Congresso. Em Caracas, o ditador Nicolás Maduro anunciou a mobilização de quase 8 milhões de pessoas para compor a milícia armada que, segundo ele, defenderá a Venezuela de uma possível invasão americana. Enquanto a tensão aumenta com a presença militar americana no Caribe, Donald Trump está de olho do outro lado do mundo. O desfile militar chinês causou descontentamento na Casa Branca. Não só pelo avançado poderio militar apresentado pelas Forças Armadas da China, mas também pela presença de importantes líderes do Oriente, como o russo Vladimir Putin e o indiano Narendra Modi. Depois de dizer que o evento organizado pelo líder chinês Xi Jinping era uma conspiração contra os Estados Unidos, Donald Trump afirmou que, ao que parece, os americanos perderam a Índia e a Rússia para o que ele chamou de a mais profunda e sombria China. E a gente continua falando sobre a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, agora com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN e também no Arena. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos escutam. Professor, há um risco, professor, de os Estados Unidos invadirem, atacarem a Venezuela? Um risco concreto? Risco existe, né? Há um deslocamento de uma força naval muito alta, a descrição é forte, são 3 destroyers, um navio de transporte de tropa, 4.500 fuzileiros navais, né? Apoiados até mesmo por um submarino nuclear. O que fica uma situação absolutamente desigual em relação ao poder marítimo da Venezuela. Isso é uma unidade americana, né? É preciso ter registro de que o poder marítimo da Venezuela, segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, qualquer um pode fazer essa consulta, né, de 2024, a Venezuela consta com apenas 2 corvetas e 2 fragatas, nada mais, né? Ela tem alguns mísseis anti-navios comprados do Irã no começo, pré-pandemia, 2019, e algumas lanchas compradas da China de patrulhamento. É isso, né? Então, por aí a gente pode ter uma ideia exata da desigualdade no poderio militar, né? A possibilidade da Marinha impedir um avanço americano, da Marinha venezuelana, é improvável, né? Sobra, sim, o aspecto político de que, efetivamente, isso aconteça. É bastante duvidoso, né? Por que é duvidoso? Porque o motivo pelo qual isso aconteceu não é completamente divulgado, né? Nós precisamos ter clareza de que uma semana antes
da ordem ao Pentágono de 8 de agosto de organizar essa força contra a Venezuela, o presidente Trump, o jornal New York Times foi o primeiro que deu mais, depois o Washington Post deu, e jornais brasileiros também deram isso, né? O presidente Trump assinou uma ordem autorizando a empresa Chevron, uma empresa petrolífera, uma das maiores dos Estados Unidos, a voltar a fazer negócios com a Venezuela sem risco de sanções. Em outras palavras, né, a Chevron e todo o apoio que essas empresas deram na campanha de Trump valeu. O que nós temos que entender é juntar uma coisa na outra, né? Como é que o governo Trump explicaria uma permissão de voltar a comprar petróleo, voltar a negociar petróleo, quando ele faz todo um discurso anti-Maduro, quando ele faz todo um discurso, especialmente o que dizer para o secretário de Estado, Marco Rubio, que é filho de imigrantes e que tem uma especial, vamos dizer, uma especial distância, para usarmos um termo educado, com o governo de Maduro, né? Condenações constantes, né? Talvez a gente tenha que entender esse movimento muito mais como um recado, um aceno ao seu público interno e um aceno principalmente aos grupos mais radicalizados dentro do Departamento de Estado. Entre a guerra e os negócios, eu não tenho dúvida alguma de que o presidente Trump vai preferir os negócios, né? Como os fatos estão provando, né? Portanto, sobra sim a grande eficiência comunicativa do presidente Trump, né? Ele é muito eficiente. Nós estamos vendo o destaque no mundo inteiro para essa missão que tem tudo isso. Isso significa que ele não vai nunca atacar a Venezuela? A característica principal do presidente Trump é a imprevisibilidade. Portanto, teremos todos que conviver. Para a América Latina, seria muito ruim uma ruptura de um princípio básico de não haver invasão de uma potência externa em qualquer país latino-americano. Agora, professor, fazendo conexões, como o senhor bem faz, que a história, a gente, para entender, tem que fazer, mas um ponto curioso que eu achei foi que, momentos antes de o governo dos Estados Unidos intensificar o discurso contra Nicolás Maduro, ocorreu logo depois daquela reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A gente sabe que a Venezuela vê no Vladimir Putin um escudo, né, de proteção, até porque também há parcerias entre os dois países. Esse ponto é bastante tenso, né? Porque a Rússia já deixou isso muito claro. Eu vou dar um exemplo, né, sobre isso. No episódio Síria, que é muito mais importante para o contexto geopolítico russo, a Síria do que a Venezuela. A Rússia prefere, não tem condições de abrir duas frentes, né? Muito menos ela faria isso com a proximidade, vamos falar a expressão que o Peter Rexett disse, no quintal americano, né? Isso seria uma atitude muito difícil de ocorrer. A Rússia está deixando os equipamentos militares que ela doou, entregou ou vendeu para a Venezuela sem peças de reposição. Apenas a metade dos Su-30, que são os aviões de combate que ela entregou à Venezuela, estão operacionais. Mesmo em relação às 12 lançadoras S-300, que é a grande garantia da Venezuela dela não ser atacada, esses S-300 são mísseis terra-ar, que equilibraria o jogo contra qualquer ataque, né? Mesmo esses 12 lançadores, apenas 8 deles estão operacionais. Então, quando nós olhamos para esses dados, nós temos uma certeza de que a proximidade da Rússia com a Venezuela é muito mais retórica do que real. E provavelmente os Estados Unidos sabem disso com muita certeza. A proximidade e as relações pessoais de Trump e Putin não comportam um apoio à Venezuela neste momento. Então, de algum modo, nós teríamos que duvidar um pouco, né, de que a Rússia vai efetivamente pagar para ver, né, algum tipo de apoio em relação ao regime de Maduro. Esse movimento contra o regime de Maduro, ele tem um outro lado, Leandro, que é, por incrível que possa parecer, ajudar a Maduro. Maduro agora, nesse momento, estava bastante contestado por uma liderança interna
dentro da Venezuela, uma liderança interna de Diosdado Cabello, que está disputando os negócios de governo. Você sabe melhor, como todos nós sabemos, a Venezuela o exército venezuelano tem grandes conexões com a economia. Há uma disputa entre Diosdado Cabello, o grupo dele, e o grupo de Maduro. E o grupo de Maduro é com quem a Chevron negociou. Se Maduro cai, a Chevron tem que abrir negociações com o outro grupo de Diosdado Cabello. Nós precisamos, como você disse, juntar as coisas. Ao juntarmos as coisas, essa ameaça de invasão assegura a Maduro movimentar milícias e, com essas, bem ao estilo dos governos autocráticos, conter as oposições internas. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, a quem eu agradeço mais uma vez pela aula de História aqui na CNN. Obrigado, professor. Até a próxima. Eu é que agradeço, Leandro, o convite. Boa tarde a todos. Grande abraço.